Então, pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com, na sequência das videoaulas sobre virtualização com Oracle VM VirtualBox. E na sequência, vamos iniciar as configurações de uma máquina virtual. Vamos lá? Eu vou abrir aqui o meu Oracle VM VirtualBox. Lembrando que eu estou trabalhando com a versão 4.3.6. Eu tenho 4 máquinas virtuais aqui que foram criadas nas aulas passadas. Uma com Windows 8.1, uma com Windows 2012, uma com Ubuntu 13.0 Linux e uma com Android. Se você quiser assistir essas videoaulas e a videoaula da instalação, basta acessar aqui professorramos.com, vir aqui em Sistema Operacional, Virtualização. E você vai encontrar as primeiras videoaulas. A videoaula com a instalação, a videoaula com a instalação do Windows 8.1 e adicionais, a videoaula com a instalação do Windows 2012 Server R2, do Linux Ubuntu 13.04 e a instalação do Android 4.3. Acesse lá, professorramos.com. E agora que as máquinas já estão instaladas, notem que todas elas estão desligadas. Eu posso trabalhar com essas configurações para aumentar o desempenho ou corrigir algum defeito. Vamos lá para as configurações iniciais. Vou clicar em qualquer máquina virtual. Aqui no caso vou clicar nessa que está rodando o Windows 8.1. Vou clicar aqui no botão Configurações. E aqui em Configurações eu tenho algumas opções. Vou trabalhar algumas nessa aula. Aqui na guia geral você tem o nome da máquina que você pode trocar, o tipo de sistema e aqui escolher a versão. Notem aqui que, por exemplo, você pode trocar de versão no caso você for atualizar um Windows ou coisa do tipo. Aqui em descrição você pode inserir uma descrição para sua máquina virtual, algum comentário. Então tá lá, algum comentário qualquer sobre a sua máquina virtual. Aqui na guia Sistema você pode alterar a quantidade de memória, lembrando que a máquina tem que estar com o status desligado. Dá uma olhada aqui atrás no status da minha máquina Windows 8.1, está desligada. Eu só posso fazer uma alteração no hardware, logicamente com o hardware desligado. Então vou mudar aqui a quantidade de memória, notem que eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de memória RAM após criar a máquina. Aqui no meu caso, por exemplo, eu vou deixar essa máquina com 3.265 MB de memória. Aqui eu posso escolher a ordem de boot. O padrão é primeiro o disquete, depois o CD-ROM, depois o disco rígido. Aqui no meu caso vou retirar o tick do disquete e vou jogar ele para baixo. E vou deixar minha ordem de boot CD, depois disco rígido. Que seria similar à configuração numa máquina real do setup. Aqui o dispositivo de apontamento. Aqui ele está como tablet USB. Se você simplesmente parar o mouse em cima, ele fala, ó, determina se o tipo de dispositivo de apontamento é um mouse padrão, um tablet USB ou um tablet multitouch. Então aqui eu vou escolher mouse PS2, por exemplo, porque eu estou usando um mouse normal. Alguns recursos estendidos aqui que você pode ou não habilitar. Parou o mouse em cima, vai vir uma mensagem para você entender cada um desses itens. O padrão aqui em recursos estendidos é habilitar o I/O a PIC e os outros 2 itens não são habilitados. O FI você vai habilitar apenas no caso de você ter um sistema operacional que obrigue que o recurso de firmware interface seja habilitado. E aqui um recurso de relógio de máquina que retorna a hora UTC, que você vai habilitar somente para sistemas operacionais Unix, para que assumam o relógio do computador. Para sistemas operacionais Windows ou Linux não é necessário habilitar esses recursos. Vou vir aqui em processador, que é muito interessante, onde você pode habilitar mais núcleos para sua máquina virtual. Com isso, ganhar mais desempenho. O padrão é apenas um núcleo. E aqui você pode liberar mais núcleos. 2 núcleos, 3 núcleos ou 4 núcleos. Logicamente, a quantidade de núcleos que você pode liberar para sua máquina virtual vai depender do tipo de processador que você tem, a quantidade de núcleos físicos da máquina. Aqui no caso, por exemplo, eu vou configurar para rodar com 2 núcleos. Então estou liberando 2 núcleos de processamento para esta máquina virtual. Aqui a restrição de execução. A máquina está com 100%. Vou vir aqui em aceleração. E tem um recurso de virtualização para o hardware. O padrão é 20K dos dois. E é logicamente que esses recursos VTX e AMD-V e habilitar paginação aninhada, depende se o seu hardware tem esses recursos. A maioria dos processadores modernos, como os Phenom, a linha AMD-A e a linha Intel i3, i7 e 5
possuem as tecnologias Intel VTX e AMD. Consulte o seu hardware. Normalmente o padrão é 20 cada. Então, aqui em sistema você basicamente pode aumentar o número de núcleos e pode mudar a configuração de memória. Aqui em monitor você pode liberar mais memória de vídeo ou menos memória de vídeo para sua máquina virtual. Aqui o padrão foi 128, eu posso diminuir ou aumentar. Lembrando que essa memória depende da quantidade de memória de vídeo que você tem na sua placa física. E aqui a quantidade de monitores, eu só tenho um mesmo, e você pode habilitar a aceleração 3D. Muito interessante quando você quer testar na sua máquina virtual algum recurso que utilize placa de vídeo 3D. Ó, quando selecionada a máquina virtual, irá ter acesso a recursos gráficos 3D disponíveis na máquina hospedeira. Então vou ticar aqui para habilitar o recurso 3D e também para habilitar o recurso 2D, já que eu tenho placa de vídeo com esses recursos 3D e 2D nessa máquina. Aqui em armazenamento, os discos rígidos que a sua máquina virtual vai ter. Nota que ele está mostrando para mim que eu estou com um drive de CD-ROM do tipo IDE. E aqui embaixo um controlador SATA com HD virtual criado, Windows 8.1. Se você estiver usando esse HD num disco rígido que foi em estado sólido, ou seja, um SSD, você pode ticar essa opção aqui para aumentar o desempenho do seu HD virtual. Ele vai dar todas as informações sobre o disco. E aqui é legal que eu posso colocar mais discos. Vou dar um exemplo aqui de configurar mais um disco nessa máquina virtual. Então vou clicar aqui na opção adicionar um disco rígido, do lado aqui do controlador SATA. Ele pergunta se eu quero criar ou usar um disco rígido existente. Vou selecionar a opção aqui, criar novo disco. Escolher a opção de disco, no meu caso VDI, dinamicamente alocado. Vou selecionar a pasta que eu quero salvar. VM Discos 2014. Vou escolher aqui o nome HD2. W8. Salvar. O tamanho desse disco, vou deixar aqui 25 GB, criar. E eu adicionei um novo disco rígido virtual à minha máquina virtual. Então minha máquina tem 2 discos. Para repetir o procedimento, basta clicar aqui na opção mais e adicionar mais discos. Vamos lá ver como ficaram essas alterações. E eu vou trabalhar com os conceitos de rede, USB e pastas compartilhadas em próximas videoaulas. Vou dar um OK. Vou clicar 2 vezes aqui na máquina para ligar ela. Então vou fazer logon no meu Windows. Vamos para a área de trabalho. E eu quero mostrar uma coisa interessante. Com a máquina ligada, notem, está aqui executando. Eu vou vir em configurações. E vocês vão observar que ele não deixa eu mudar as configurações. Olha aqui, está tudo cinza. Você vê na descrição? A descrição eu consigo colocar, por exemplo, mais uma aula. Ok, ele deixou eu inserir informação. Mas aqui em sistema, nota, ele não deixa nem trabalhar com a memória, nem com os núcleos de processador, nem aqui em armazenamento eu posso adicionar discos, porque com a máquina ligada você não pode fazer uma intervenção a nível de hardware. Isso é muito importante frisar. Então toda vez que você quiser trabalhar, alterar o hardware, acrescentar um disco, mudar a quantidade de núcleos de memória, você tem que fazer isso com a máquina virtual desligada. Vou voltar a minha máquina virtual aqui. Eu vou vir aqui em máquina, inserir Ctrl Alt Del ou apertar o Ctrl da direita Delete para vir no gerenciador de tarefas. Mais detalhes. E vocês podem ver aqui em desempenho, ó, processador, a memória, o disco. E note aqui embaixo, núcleos, 2. Ou seja, a minha máquina virtual realmente está usando 2 núcleos do meu processador Intel Core i7. E aí a porcentagem utilizada e tudo mais. A quantidade de memória, que agora é uma quantidade menor. Eu deixei 3.000 megas aproximadamente. A minha informação de disco. Eu vou fechar aqui. E vou entrar no gerenciamento de discos. Então, direito no meu computador, gerenciar. E aqui no gerenciamento de disco, você pode ver que ele encontrou um novo disco, disco 1, vou dar um OK. O disco ainda não está particionado ou formatado. Vamos lá, vou dar um direito no volume simples.
Dei o nome aqui de rótulo, avançar, concluir. Então nota que é uma solução bem interessante quando está acabando o espaço aqui do HD da sua máquina virtual, você acrescentar um novo disco, ou para testar ferramentas como RAID, Backup, entre outras. Tá aí agora, ó, 2 discos, o disco C local e o disco Professor Ramos E 2 pontos. Vou desligar essa máquina. E agora com a máquina desligada eu posso voltar em configurações e nota que está habilitado de novo aqui para edição, memória, processador, a parte de armazenamento aqui novamente. Bom, eu vou dar uma dica agora muito importante. O pessoal que está usando na sua máquina real, o sistema operacional Windows 8.1, está enfrentando uma dificuldade. Eles não conseguem nem mudar aqui a quantidade de processadores, muito menos trabalhar com sistemas operacionais 64 bits. E numa videoaula que é uma dica do professor Robson Vamonde, do site procedimentosintI.com.br, que você pode assistir clicando nessa imagem que apareceu aí, eu vou mostrar para vocês passo a passo como resolver esse bug que você vai encontrar no Windows 8.1 para quem está tentando usar o Oracle VM VirtualBox. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha. Não esqueça de acompanhar a sequência dessas videoaulas no site professorramos.com, aqui em Sistema Operacional Virtualização. Deixa aquele joinha para a videoaula. Aproveita para curtir aqui o G+, e dar aquela força para o site. Fazer parte da nossa rede aqui no Facebook com mais de 5.600 pessoas. Também no Google+. E se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. É isso aí, professorramos.com, compartilhando conhecimento. Até a próxima.